Olá, hoje vamos falar então sobre a seletividade alimentar, que muitas mães atípicas, assim como eu, enfrentam no seu dia a dia com os seus filhos. E crianças dentro do espectro muitas vezes têm muitas questões com a seletividade alimentar. E eu sei que esse é um tema que cansa muitas mães, porque muitas vezes vai ser birra para comer, não aceita novos alimentos, não aceita nem estar perto de novos alimentos. E uma das questões mais importantes, a primordial, a primeira coisa que nós como mães temos que nos preocupar é procurar um profissional que faça a suplementação dos nossos filhos. Porque ele tendo seletividade alimentar, automaticamente, se ele fizer exames, a gente vai constatar que tem baixa de vitaminas, de ferro, enfim, né? Ele vai ter uma deficiência nutricional e é isso que a gente precisa corrigir o quanto antes e o mais rápido possível. E eu posso falar da minha experiência, eu tinha uma criança antes de suplementar e outra criança depois. E até vencer o processo da seletividade alimentar com uma criança suplementada, com uma criança abastecida dos nutrientes que ela precisa, vai ser muito melhor, né? Não que vai ser fácil, mas vai ser melhor. Então a primeira coisa, suplementação. Então procure um profissional, nutricionista, médico, alguém que possa fazer essa suplementação com seu filho. Depois que a gente fez essa suplementação, a gente vai pensar em incluir novos alimentos, sempre de uma forma, dentro da aparência, dentro da cor, a gente sempre vai tentar chegar ao mais perto do que a criança já está habituada a comer. Nunca fazer mudanças drásticas na alimentação. Sempre pensando em incluir novos alimentos dentro daquilo que ela já consome e em proporções pequenas. Por exemplo, o meu filho, eu vou dar um exemplo para vocês, amava comer iogurtes da NET. E você acredita que esse iogurte aqui, ele é feito com banana, abacate, cacau? E aí, o que eu fiz? Eu comprava o da NET, pegava uma colherinha dessas e misturava junto com o Danette. Porque essa adaptação, ela tem que começar de uma forma gradual, não pode ser repentina. E eu pegava uma colherinha desse Danette caseiro, misturava dentro do Danette industrializado e ele comia. Daqui a pouco 2, 3, até que eu consegui fazer a substituição inteira. Substituir todo o conteúdo do Danette por essa misturinha. E eu sempre comprava o Danette, pegava o potinho e substituía, para que ele não estranhasse, né? Até que eu consegui fazer com que ele comesse tudo isso aqui, abacate, banana e cacau. Então, de uma criança que não comia fruta, zero fruta, agora ela passa a ingerir uma quantidade significativa de banana, abacate e cacau dentro do potinho que ela já estava habituada, simulando o Danette. Então a gente vai fazendo essas modificações ao longo do tempo. Outra coisa que meu filho sempre gostou foi de iogurte, mas ele sempre preferia de morango. E aí eu comecei a adaptar e introduzir na alimentação dele um iogurte com sabor vitamina de frutas, já para ele ir acostumando o paladar com banana, maçã, mamão, claro que de uma forma artificial. E essa embalagem é muito interessante porque ela faz com que a criança não veja a cor e não sinta cheiro. Então ele tomava num primeiro momento e depois rejeitava. Mas ele gostava porque a embalagem é colorida, a embalagem, enfim. Até que ele se habituou a comer este iogurte. E depois eu fui fazendo alterações, eu em casa, fui fazendo iogurte com frutas, misturando várias frutas e fazendo iogurte e até injetando com seringa aqui dentro uma quantidade, para que ele comesse frutas. E assim eu fui fazendo a substituição gradual. Essas receitas vão estar disponíveis no meu canal, que é a receita então, Danette caseiro, iogurte de frutas caseiro que você mesmo vai fazer. Então eu fui fazendo essa substituição na alimentação dele, sem ele perceber. Então hoje ele é seletivo alimentar, mas ele come banana, maçã, pera, melão,
abacate, enfim, até frutas e verduras. Eu tenho uma outra estratégia para introduzir. Ele come sem perceber, dentro daquela alimentação que ele já estava acostumado, sem fazer grandes mudanças. E claro, depois a gente foi introduzindo novos alimentos que ele não era dentro da cartela de cor, textura e sabor que ele comia, mas de uma forma gradual, fazendo como? Fazendo a escalada, ou seja, fazendo ele tolerar o alimento ou ficar perto, porque às vezes a criança autista não fica nem perto do alimento, ela quer ir distante. Então a gente fez ele tolerar, a gente fez ele cheirar, a gente fez ele lamber, a gente fez ele morder, até que ele engoliu. Esse processo, por exemplo, a gente fez com a carne, que ele não comia de jeito nenhum, desde bebê. Ele rejeitava, ele fazia ânsia de vômito, ele nunca tinha comido carne. E desde o ano passado, ele está comendo carne, fazendo todo esse processo, muitas vezes. Mas sempre continuando, sempre continuando. Então, eu já tinha uma criança suplementada, já tinha uma criança tendo uma alimentação com frutas, verduras, vegetais, sem alterar a alimentação que ele já comia. E aí depois eu fui fazendo essa escada com alimentos que eu queria que ele comesse, né? Com outras frutas, por exemplo, melancia. Então hoje ele já come melancia, porque a gente foi fazendo esse processo de escada com esse alimento que eu queria que ele comesse. E a gente vai fazendo então essa mudança de forma gradativa, e assim a gente vai evoluindo e vencendo a seletividade alimentar. É um processo, não é fácil, não é da noite pro dia, não é mágica, mas ele acontece. E às vezes, ano passado, por exemplo, no dia que ele comeu carne, eu pensei que ia demorar 6 meses para isso acontecer. Em 2 meses isso aconteceu. Eu chorei no dia, porque eu pensava que, nossa, vai demorar uns 6 meses para ele conseguir comer, eu vou ter que ficar nessa luta 6 meses. Em 2 meses, 3 meses, ele estava comendo carne. Então, às vezes até a gente, né, pensa que vai demorar, que vai ser exaustivo, e às vezes a gente recebe uma surpresa no meio do caminho e consegue fazer isso acontecer sim. É processo, é intencionalidade naquilo que a gente quer, mas acontece, tá bom? E vou colocar então alguns vídeos de algumas receitas, vou compartilhar com vocês e vou compartilhando mais coisas que a gente vai percebendo e vai evoluindo na vida do meu filho, do Anthony. E esse é um processo que a gente vem vencendo, vem superando, e a cada dia mais a gente vê tem conquistas, tem resultados, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Beijo, até mais!